Natal. Já falamos durante a semana aí por que Jesus veio, a profecia que marcou a sua chegada, como estava o mundo, o Império Greco-Romano, quando Jesus surgiu. E agora vamos estudar um pouquinho o evento, o que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Eu já falei com vocês esse texto: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que o revelou, diz o verso 18, o verso 14, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, em grego, é a palavra skeno. Skeno, em grego, significa que Cristo armou uma tenda. Estranho isso no Evangelho de João, que ele armou uma tenda no meio de nós. O que significa isso? Quando você vai ao Antigo Testamento, diz que Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu estou no alto da montanha, eu estou muito distante do povo. Faça uma tenda para mim lá no meio do povo de Israel, que eu vou morar no meio deles, o tabernáculo. E o meu Shekinah, a minha glória, aparecerá ali no meio. A tenda era mais ou menos isso aqui. Isso é uma típica tenda de beduínos que nós temos por todo o Oriente Médio. Israel, Síria, Jordânia, Egito. Eu já tive a oportunidade de dormir em tenda de beduíno e comer com beduínos. O que eu gosto dos beduínos, eu vou falar com vocês o que é. Eles congelaram no tempo. E numa época de tanto desafio tecnológico, você tem que estar sempre avançado, última tecnologia, última plataforma, última teoria, última hipótese, os últimos carros, as últimas linhas, as últimas marcas. Eles pararam no tempo e mantiveram as tradições. Muitos beduínos, aqueles que moram no deserto mesmo, vivem ainda como nos dias de Abraão. Esta é a típica casa deles. Uma casa feita de pele, lã de ovelha e lã de cabra. E é uma coisa importante para o beduíno. Nas regiões áridas do Oriente Médio, chuva é ouro de Ofir, um ouro raro. Não se chove bem. Não chove bem. Então o que eles faziam? Essas tendas geralmente eram um pano entrelaçado, assim como se fosse um saco de linhagem. E quando está a época do calor, o vento passa por aqueles buracos ali e coloca todo lugar bem arejado. Então você não tem problema de calor insuportável ali dentro. Você tem uma cobertura, mas não tem calor. Agora vejam o que acontece. Quando a chuva está por vir, a umidade do ar fica mais alta. Aí aquela lã incha e os poros do buraco, do tecido fecham. Então o beduíno fica sempre olhando para o tecido da sua tenda e ele sabe se a chuva está chegando ou não. Mas imaginem que um beduíno também, dormindo nessa tenda de noite, com aquele monte de buraquinho, ele via o céu estrelado. E mesmo de dia, quando a luz do sol batia naquela cortina ali, ele via os buraquinhos, não parece o céu estrelado? Por isso você vai encontrar na Bíblia algumas vezes os salmistas comparando o céu como sendo o tabernáculo de Deus, como se Deus estendesse a sua tenda e nós pudéssemos ver o céu como o pano da tenda de Deus. E as estrelas seriam a glória de Deus passando pelos buracos do pano celestial. Você vê muito falando na Bíblia assim: ele estende o pano da sua tenda pelo horizonte e podemos ver a sua glória. Imagine você como um beduíno dormindo aqui. Eu tive a oportunidade de comer com eles, é muito interessante. O beduíno, você come com ele no mesmo prato. Você não pode tocar na comida com a mão esquerda, só com a mão direita. A esquerda é para fazer higiene pessoal. Por isso que em alguns lugares de muita segregação, ou muito radicais, como o Afeganistão, o Talibã, quando uma pessoa rouba, faz qualquer coisa, eles cortam a mão da pessoa, porque cortando a mão dele, ele vai ser obrigado a tocar na comida com a mesma mão que ele limpa o corpo. Então ninguém vai comer com ele mais no mesmo prato. Ele está rejeitado. Para mim, eu confesso para vocês que a experiência de comer com a mão no mesmo prato de uma outra pessoa foi um pouco estranho. Mas para ele, era a maneira máxima que ele tinha de me dizer: eu amo você. Porque a comida no Oriente Médio é rara. A água também é rara. Então, se eu falo com você: Antônio, venha comer comigo, eu estou dividindo com você a preciosidade que eu tenho, que é a comida. Se você rejeita comer comigo, você está dizendo que me odeia. Aí você entende porque que Abraão recebeu os peregrinos e comeu com eles. Essa é uma típica tenda de beduíno. Uma coisa interessante, agora as mulheres não vão gostar. Eles são uma cultura muito patriarcal.
as mulheres geralmente comiam de um lado e os homens do outro. E o mesmo lugar à noite voltaria a ser lugar de dormir. Na época de Abraão, em que eles viviam em tendas, e o povo de Israel vivia em tendas também na época de Moisés, geralmente hóspedes ficavam de um lado da tenda e a família dormindo noutra. Então esse lugar aqui era o lugar dos hóspedes e aqui da família. E na hora de comer, aqui onde comiam as mulheres e aqui os homens. Quando eu fiquei no deserto de Baiuda, no Sudão, com os beduínos, comendo com eles, o dono do lugar que me atendeu, ele tinha 4 esposas, eu não vi nenhuma delas. Ele ia lá na cozinha, pegava comida e trazia para mim. A única mulher da família que eu via foi uma menina que não tinha menstruado ainda. Então essa eu podia ver. Agora, você se lembra na Bíblia uma coisa interessante? Eu falei que as mulheres comiam de um lado e os homens do outro. Aqui no meio havia uma cortina separando os 2 cômodos. Abraão recebeu 3 forasteiros. E como um bom homem do Oriente Médio, ele ofereceu para eles comida. E enquanto Abraão comia com os forasteiros aqui, Sara estava do outro lado da tenda. E quando Sara escutou os homens falando com Abraão, você vai ser pai de uma criança, Sara começou a rir. E a Bíblia fala no livro de Gênesis que os forasteiros perguntaram, Sara, por que você está rindo? Entende agora com essa imagem aqui, aquela situação do Gênesis? Dava para ouvir Sara sorrindo. E você sabe bem, Israel tem parentes, judia. No hebraico, nós temos uma palavra interessante para sorriso. Quando eu estou falando hebraico, estou falando do hebraico bíblico. Você sabe que toda vez que nós vamos ilustrar o latido de um cachorro, você faz au, au, o de um gato, miau, miau, mas dependendo da cultura, da língua, você muda. Por exemplo, nos Estados Unidos, cachorro para eles fazem vuf, vuf, não é au, au. Quando eu falo ai, tá doendo, ele coloca aí. O americano fala out. Ou seja, essas expressões são simbolizadas por palavras diferentes dependendo da língua. Em português, quando eu falo risada, eu falo kkkk no WhatsApp, né? Eles falam kkkk ou RSSE. Em espanhol, sabe como é que é? JA, JA, JA. Ha, 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 ha. Não é assim? Sabe como é que seria em hebraico antigo? Tsak, 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 tsak. Para mim, o cachorro faz au, au. Para o americano, ele faz vuf, vuf. Para mim, risada é kkk. Para o judeu, é tsak, tsak, tsak. Da palavra tsak, vem um nome. O anjo falou, olha, só porque você riu, o nome do seu filho vai ser Itzak. Risadinha. Itzak, em hebraico, risada. Que a gente fala em português, Isaac. Daí que vem o nome de Isaac. Era muito importante também você ter água. E quem comprava um poço era um homem muito poderoso, porque água no deserto é tudo. Quando você convidava alguém para comer em sua casa, assim, uma coisa importante, junto da tenda ele tinha também os animais dele, vocês viram aqui, né? O camelo, as ovelhas. No Oriente Médio, as pessoas não comiam carne vermelha todos os dias. Na antiguidade, o consumo de carne vermelha era 1, 2, no máximo 3 vezes por ano. Em que situação você comia carne vermelha? Quando tinha a festa da Páscoa, que comia o cordeiro pascal, ou quando tinha um casamento, uma celebração muito importante, como a volta do filho pródigo, que a Bíblia fala que o pai mandou matar um novilho cevado para ele. E o irmão reclamou, vocês lembram? Meu pai, o senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com meus amigos. Lembra que Jacó acabou comprando a primogenitura da mão de Esaú por causa de um guisado de lentilhas. Então a carne vermelha era muito rara. Gente, eles não tinham pastagem, não tinha mato igual no Brasil, é deserto. Como não tem grande pastagem, não dá para ter uma grande quantidade de bois. Você tinha apenas ovelhas, cabras, animais de pequeno porte. E não dá para comer a carne deles, você vivia mais do leite daqueles animais. Bom, se eu convidasse você para comer em minha casa naquele tempo, como seria? Primeira coisa que eu mandaria fazer, você chegaria com os pés sujos, eu mandaria o empregado mais simples da casa lavar os seus pés. E depois que eu mandasse o empregado lavar os seus pés, sabe outra coisa importante que eu tinha que fazer também? Eu tinha que receber você com um beijo. Lembra a paz e a justiça se beijaram? Eu tinha que receber você com um beijo, que ia ser muito importante, você é bem-vindo. Por isso que é estranho que Judas traia Jesus com um beijo. O ósculo santo, beijo sagrado.
além de receber você com um beijo, eu tinha que pegar um perfume muito importante e ungir a sua testa para dizer, você é bem-vindo. Então você sente o cheiro do perfume que eu estou ungindo a sua testa, eu beijo você, lavo os seus pés, você é recebido em minha casa. Lembram o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque hoje o nosso perfume muito é álcool. O perfume do Oriente Médio daquele tempo era óleo. É a essência no óleo. Até o banho no deserto era feito com óleo. Não tinha água. Sabe como é que tomava banho no deserto? Pegava bastante óleo de oliva, misturava com essências aromáticas, misturava com areia, colocava a pasta de areia daquilo, depois vinha com a espátula fazendo uma espécie de esfoliação e um pano úmido tirava o excesso. Assim era o banho no deserto. Até hoje, em alguns lugares que realmente não tem água, você está na Dakar, por exemplo, né? Ah, não, banho é raro, é mensal, às vezes em festas especiais, depende da cultura, pode ser às vezes até anual. Até anual. Na Europa também era assim. Sabe por que maio é o mês das noivas? É porque maio é a primavera na Europa, é quando as moças tomavam banho, aí todo mundo aproveitava para casar em maio. Por isso que maio virou o mês das noivas. Mas continuando o que nós estávamos dizendo. Não é verdade, isso aqui não é piada não, viu? Eu falei respondendo sério. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, o que eu tenho que fazer se você vai comer em minha casa? Mandar lavar os pés, ungir a sua testa com óleo perfumado e dar um beijo a você e você é bem-vindo. Você é meu irmão. Interessante, Jesus foi comer uma vez na casa de um homem chamado Simão, que ele havia curado de lepra. E ninguém mandou lavar o pé de Jesus. Isso era muito estranho. Isso é tão ruim como se você chegasse para comer em minha casa e escutasse eu falando com alguém assim, guarda aquela comida lá porque eu não quero distribuir para ele. Guarda a comida. Guarda a sobremesa lá, não serve não. Você nem vai querer comer, vai pedir desculpa e vai sair. Jesus não foi tão bem recebido na casa de Simão. Aí Maria Madalena chegou com um nardo, um perfume num vaso de alabastro, que é uma pedra egípcia. Ela colocou um nardo que era caríssimo e com o nardo ela jogou o perfume nos pés de Jesus e chorou. Aí, pessoal, ela veio gastar esse dinheiro com os pobres. Judas e Simão reclamaram. Jesus falou o seguinte, olha, ela que está fazendo para o meu sepultamento. Mas eu cheguei aqui, Simão, você não me beijou, não mandou lavar os meus pés, mas desde que eu cheguei, ela não para de chorar sobre os meus pés e colocar esse perfume sagrado em mim. Agora vamos continuar. Jesus um dia, quando foi fazer a Santa Ceia com os apóstolos, falou, Senhor, quem vai lavar os pés? Eu vou lavar os pés de vocês. Não, Senhor. Se eu estou lavando os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ser servo uns dos outros. Aqui nós temos uma típica comida beduína, tá vendo todo mundo comendo? E você percebe que as pessoas comem como? Como há 2000 anos atrás, sentadas no chão. Ninguém se assenta em cadeira. Quem assistiu o filme de Mel Gibson? A Paixão de Cristo. Lembra que tem uma cena ali que Maria está conversando. Ali tem um erro naquele filme e um acerto. O erro é que eles mostram Jesus construindo mesa e cadeira. Jesus não era marceneiro, ele era carpinteiro. Era construção. Mas tem um acerto. Lembra que Maria fica assim, que mesa é essa? É para uma pessoa que não é judia. Mas ele senta assim, ela fica tentando sentar. Porque os judeus não comiam assim naquela época. As pessoas do Oriente Médio comiam reclinados no chão. Assim, desse jeito. Só tem um erro nesse desenho aqui. É que as pessoas não iam para o lugar de comer calçados. Iam descalços. Porque você sempre que está no lugar sagrado, você tem que tirar as sandálias. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o Senhor está falando com você. Os muçulmanos entram em mesquita e têm que tirar a sandália até hoje. Naquele tempo também tirava a sandália. E comer é uma atitude sagrada, por isso você não pode entrar calçado. Então tem um erro nesse desenho aqui. Mas estão vendo aqui o pessoal comendo à mesa? E vocês estão notando dois aqui dançando? Porque comer era um momento de alegria, tinha que ter música. Lembra a parábola do filho pródigo? Aqui eu falei Maria Madalena, né? Lembra a parábola do filho pródigo que diz que as pessoas tocavam durante a... E essa aqui era uma típica cerimônia onde as pessoas comiam juntas em casa. Isso aqui era de família. Todo mundo comendo reclinado ao chão. Foi assim que foi a ceia de Jesus. Esse aqui é um típico pão do Oriente Médio, para vocês entenderem a comida. Olha como é que o pão era feito.
Aquele pão sírio. É mais ou menos o pão comum de lá. Aqui você tem passa, uvas, eles comiam muita passa. Muito, porque no deserto não tinha geladeira, então eles desidratavam muitas frutas. Aliás, até para fazer o vinho, não era comum tomar o vinho muito fermentado. Pessoal, na Bíblia permite beber vinho, o pessoal não entende muito isso. O vinho fermentado não era de bom tom. O vinho fermentado era usado mais, às vezes, assim. Por exemplo, a água era muito contaminada. Então, usava-se um pouco de vinho fermentado na água para poder tirar a contaminação da água. Por isso que Timóteo, Paulo fala com ele, ó Timóteo, não beba só água, não coloca um pouquinho de vinho também, é para esterilizar a água. Não é usar o vinho de maneira medicinal, como alguns pensam. E para que as crianças tivessem vinho, porque a uva só dá uma vez por ano. Como é que você vai ter suco de uva o ano inteiro, sendo que a uva só dá uma vez e o vinho fermenta? Simples, eles faziam vinho de uva passa, com água. Então era o vinho. E sal para conservar peixe, essas coisas. O sal era a geladeira da época. Tanto é que quilos de sal valiam muito dinheiro. Não é à toa que da palavra sal vem a palavra salarium. Aqui você tem beduínos também, com odre, onde colocava vinho. O odre era feito de pele de animal. Eles cortavam a cabecinha do animal, as patinhas, costuravam, faziam tipo uma bolsa térmica e colocavam o vinho ali dentro. No museu que vocês vão conhecer sábado, nós temos um odre de verdade lá. E o odre, quando ele está novo, você coloca o vinho. Se o vinho fermenta, ele estica. Mas a pele, quando está seca, ela quebra. Por isso Jesus falou assim, não se põe vinhos novos em odres velhos. Senão você vai perder o vinho e o odre. Quando ele fermentar, ou seja, a sua cabeça tem que ser um odre novo para receber o vinho novo de Deus. Mulheres fazendo pão, aqui, para todos comerem. Os pratos da época de Cristo eram assim. Ou de barro, ou muitas vezes de pedra, por causa da purificação dos judeus. Entenderam como é que era um asseio do tempo de Cristo? Por que ao invés de falar do nascimento de Cristo direto, dessa introdução imensa para falar de ceia, de comida? Porque o nascimento de Cristo está envolvido com hospedagem. Deixe-me primeiro tirar alguns mitos para vocês. As pessoas imaginam geralmente Maria assim, né? E José desse jeito. Ou assim, os quadros de Maria. Maria não seria assim. As pessoas do Oriente Médio tinham a pele queimada pelo sol. E as roupas não eram de cetim assim. Esse aqui é uma visão renascentista de Maria, ou da Idade Média. Quer ver, sabe com quantos anos Maria teve Jesus? Aproximadamente 13 anos. Que era a idade média com que as meninas casavam, quando tinha a primeira menstruação. E os rapazes depois dos 20. Possivelmente José seria viúvo, teria filhos e filhas de um casamento anterior, porque Jesus tinha irmãos e irmãs, mas não eram filhos de Maria, eram filhos só de José. E quando José casou com Maria, Maria era uma adolescente. Para a nossa cultura isso choca, né? Mas era assim. Agora imagina uma menina de seus 13, 15 anos no máximo, recebendo de um anjo a expressão, salve agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Ou em latim, Ave Maria, gratia plena, benedictas tu in mulieribus. Benedictus frutos ventris tu, Jesus. Bendito o fruto que está no seu ventre, Jesus. Naquela época, uma moça que engravidava fora do casamento seria no mínimo apedrejada. Seria no mínimo apedrejada. Imagine a situação de Maria. E Maria seria uma menina mais ou menos como essa beduína que eu encontrei no deserto. Essa é uma foto rara. Geralmente os beduínos não deixam de tirar foto com meninas depois de menstruadas. E como é que eu sei que essa menina já menstruou? Porque ela está usando o véu. Tá certo? Mas eu guardo essa foto aqui porque assim seria Maria. Uma menina assim. Agora, Jesus nasceu em 25 de dezembro? Quase 99% de certeza que não. O inverno seria um tempo especialmente difícil para Maria viajar desde Nazaré até Belém. As pessoas não viajavam no inverno. E dezembro no Oriente Médio, em Israel, é inverno. Então não foi em dezembro. Outra coisa, a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, os pastores de ovelhas estavam nas colinas. Os pastores que ficavam nas colinas só pode ser na época do verão ou do outono. Nunca do inverno, que é muito frio. Então aqui você tem algumas épocas próprias para viagem. A época da Páscoa, da Pessa, que seria abril, ou finalzinho de março. O Pentecostes, ou Shavuot, que seria mais ou menos em junho, 7 semanas depois que os frutos estavam maduros. Ou a festa dos tabernáculos, ou Sukkot,
que geralmente é no mês de outubro. Sukkot, tabernáculos, é para os judeus lembrarem sempre a época em que eles moravam em tendas de beduínos como aquelas que eu mostrei. Né? A festa da colheita. E por que era a festa da colheita? Porque hoje você quer comer, você vai ao supermercado e compra comida. Naquela época você tinha que plantar, colher. Então a colheita era momento para comemorar, gente. Eu vou comer. Nós perdemos essa noção. Agora, lembrando aquele mapa que eu mostrei para vocês de Israel, a Galileia, Nazaré, mais ou menos uns 120 a 130 quilômetros daqui até Belém, da Judeia. Essa viagem daria pelo menos uns 4 a 5 dias para fazer 120 quilômetros, que as pessoas iam devagar. Detalhe, na minha opinião, Maria não chegou grávida nos dias para dar à luz, como os filmes mostram, porque o Evangelho de Lucas fala que, estando eles em Belém, aconteceu de completarem-se-lhe os dias. Então ela não chegou já com a bolsa quase estourando. Eles chegaram em Belém com prazo ainda de completar o ciclo do menino nascer. Então já tirei aquela ideia do filme, da pressa, de José desesperado, batendo em tudo enquanto é estalagem. Minha mulher está grávida e ninguém abrindo a porta para ele. Essa imagem não procede. Essa é a imagem do filme, mas não é a imagem bíblica. Maria já estava em Belém, bem acomodada, quando completou o ciclo de 9 meses. Mas espera aí, Rodrigo, se ela não estava com pressa, por que eles nasceram na manjedoura? Vou pular isso aqui por causa do tempo. Em primeiro lugar, esses quadros do presépio também são todas representações artísticas. Vocês querem a visão arqueológica, histórica? Aqui era uma vila dos tempos de Cristo. Belém deveria ser uma vila mais ou menos como essa. Torre de vigia, onde algum sentinela ficava observando se nenhum ladrão viria colocar fogo na agricultura, plantar joio junto com trigo, torre de vigia. Uma fonte da cidade, onde as mulheres vinham de manhã pegar água. As casas, uma sinagoga, um lugar onde a pessoa estava fazendo potes de barro, e as casas mais simples tinham apenas um cômodo e um estábulo. As intermediárias podiam ter 2 cômodos, e as mais abastadas, vários cômodos. Essa era uma típica casa dos tempos de Jesus. Aqui era tudo fechado, viu? Havia um muro aqui. Você entrava por uma única porta, e a primeira coisa que você tinha aqui era um estábulo com animais. E aqui era o lugar onde eles guardavam também animais, alguns utensílios, e aqui era o lugar onde toda a família dormia. O telhado é onde faziam as refeições. Eles comiam em cima das casas. Quase não chove, gente. E na época que chovia e tinha o inverno, que todo mundo vinha para cá. Por isso que a Bíblia fala, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la no velador, mas no alqueire, onde ela ilumina todos os que estão na casa. Uma lâmpada ilumina todos os que estão na casa. Então, porque a casa só tinha um cômodo. Mas algumas casas, olha que interessante, quando você entrava, a primeira coisa que você via na casa era o quê? O estábulo dos animais. Por isso que Jefté, o juiz, Jefté, o juiz, acho que vou atrasar mais 5. Jefté, eu pedi ela para me marcar o tempo. Jefté, o juiz, ele falou, Senhor, quando eu entrar na minha casa, o primeiro que me vier ao encontro eu vou sacrificar para o Senhor. Por que Jefté falou isso? Que ele esperava entrar na casa e encontrar alguns dos animais, mas quando ele entra, quem que vem ao encontro dele? A sua filha. Entenderam o desespero dele? E o que havia de animais na casa? Geralmente 2 ovelhas, uma cabra, um burrinho. O burrinho era o carro. E a cabra dava leite para a família, para eles fazerem somente iogurte, eu esqueci o nome, coalhada. Põem com mel de tâmara. Não era mel de abelha. Havia mel de abelha no Oriente Médio, mas esse era mais raro, porque não há florada. O mel mais comum no Oriente Médio é o mel de tâmara. Vocês querem experimentar o gosto do mel de tâmara? Não querem, não? Eu quero. Quer ou não quer? Queremos. Eu vou deixar vocês experimentarem hoje o mel de tâmara. Nem um amém, nem obrigado. Vocês são muito mal agradecidos, viu? Obrigado. Vamos me candidatar. Trouxe Israel. Então vocês vão experimentar o mel de tâmara que a gente trouxe de Israel para vocês, tá bom? Aqui, alguns pastores às vezes ficavam no alto das colinas e deixavam as ovelhas ficarem em grutas assim. Por isso que algumas pessoas imaginaram que Jesus nasceu numa gruta dessa. Mas não foi. Essa é a manjedoura. Não é assim. A manjedoura era geralmente uma caixa de pedra onde colocava comida para os animais, mangiare, comida.
Então, Maria colocou algumas coisas aqui, forrou com um pano, e foi numa coisinha dessa que Jesus nasceu. Agora, por que nascer num lugar desse? Lembra da casa que eu falei? Você entra, a manjedoura, a família ficava num quarto, num cômodo aqui em cima, e eles comiam geralmente aqui em cima. Lembra da volta de Jesus? Quem estiver em cima do telhado, não desça para pegar nada, quando ele fala em Mateus 24. Aqui uma típica casa do Oriente Médio. Você entrou, aqui havia as cabras, os animais, aqui em cima onde as pessoas comiam, ou no telhado, mas havia 2 quartos nessa casa. Havia um quarto aqui, mas havia um outro quarto aqui em cima. Lembra que eu falei que algumas casas tinham 2 quartos? Lembra que na tenda tinha um lugar para a família dormir e outro lugar para os visitantes? Eles fizeram, desde a época de Elias e Eliseu, o chamado quarto do profeta. Quando você recebia alguém em sua casa, que não era da família, ou mesmo sendo da família, mas era um visitante ilustre, você mandava para o quarto de hóspedes. E sabem como chamaria o quarto de hóspedes? O quarto de hóspedes chamaria justamente katalumati, ou hospedaria. Então, a hospedaria que fala no Evangelho de Lucas sobre o nascimento de Jesus, não é a hospedaria que fala na parábola do bom samaritano. A hospedaria do bom samaritano é realmente uma pousada de beira da estrada, tá bom? É a palavra pandonkion. Mas a hospedaria que fala ali no início é o quarto de hóspedes. Esse é o quarto de hóspedes. Essa é a hospedaria. E perceberam onde é que eu estou querendo chegar? Quando José chegou em Belém, os parentes dele eram de Belém. Fica sem sentido você procurar hotel. Se você tem os seus parentes, você quando vai para Israel, você vai para o hotel ou vai para a casa dos primos? Depende. Depende. Se você tem 2 coisas, você vai para a casa deles. Letra A, primos morando na região onde você vai passar. Segundo, que sejam realmente seus amigos e seus queridos. Agora, se eles moram, você só vai para o hotel em 2 situações. Ou se você não tem primos morando onde você vai, parentes, ou se eles estão em outra cidade, ou quando você está numa cidade que eles não estão, ou se você não tem bom relacionamento com eles. Não é isso? Mas se você tem bom relacionamento com eles, e eles estão na cidade onde você estará, não faz sentido você dormir num hotel. Aí o Evangelho de Lucas fala, Maria envolveu a criança em panos e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então eles estavam na casa de parentes. Não foi aquela história de estar batendo de porta em porta, de hotel em hotel. E a Bíblia fala que quando os magos vieram visitar Jesus, eles entraram na casa onde estava Maria e o menino. E eles ainda estavam na hospedaria. É muito ruim ser maltratado. Se você está entrando num país, por exemplo, e o agente de imigração lhe trata mal, você fica chateado. Se o freitista te trata mal, se alguém te trata mal no trânsito, você fica chateado. Mas a chateação é desse tamanho, porque é um estranho. Concordam comigo? Agora, se quem lhe trata mal é um parente, um amigo seu, alguém conhecido, íntimo, a dor é maior. E se quem lhe trata mal finge que não está lhe tratando mal, a dor é pior ainda. Eu não gosto de você, sai daqui. Um estranho, você fica chateado. Eu não gosto de você, sai daqui. É seu irmão, você fica duplamente chateado. Pode entrar, só não repare que não vou poder te dar atenção não, porque eu tenho que levar minha avó para a academia. E você vê que você não está sendo bem recebido. Você vai à minha casa e fala assim, guarda os chocolates lá dentro. Você vai ficar sem graça. Você já tentou ficar na casa de alguém que você nota que a pessoa está incomodada? Desculpa que eu não pude arrumar a casa, sabe, eu estou muito ocupado e tudo. Você chegou, você não avisou que vinha, né? Mas pode ficar à vontade. Dá vontade de pedir licença e ir embora, não é? Jesus não foi maltratado por estranhos. Ele nem foi escorraçado, sai daqui, não queremos saber de você. Ele foi recebido. Mas eu imagino, Maria, olha, não tem lugar aqui na hospedaria, não repara, sabe o que é? Você engravidou, a gente não sabe essa gravidez aí, tem gente falando. Você não se importa de ficar aqui, nós temos meninas virgens lá em cima, não é bom elas ficarem com você, né? Você não repara não, né, Maria? Não, de jeito nenhum. Fica aqui embaixo, ó, junto com os animais. E foi ali que Jesus nasceu. Agora eu fico imaginando, se Maria pudesse supor, aqui é uma casa
original dos tempos de Cristo, qual a manjedoura aqui. Você já imaginou se Maria pudesse saber que aquele menino que ela estava carregando no braço, um dia, iria andar sobre as águas? Era o Salvador. Que aquele menino que ela estava carregando sobre os braços, um dia, criou os universos, os céus, as galáxias. Que aquele menino que ela carregou nos braços ia ser aquele de que o mundo inteiro ia falar. Será que ela podia imaginar que enquanto ela beijava a face daquele menininho, ela estava beijando a face do grande Eu Sou?